Hoje o melhor e mais justo debate a relação entre metas de trabalho abusivas e danos ao trabalhador. A participação de trabalhadores e sindicatos na elaboração dos planos de metas das empresas, por exemplo, é apontada como uma das possíveis soluções para evitar os abusos sobre os quais a gente está conversando. Eu gostaria que vocês apontassem quais são os instrumentos, os dispositivos, digamos, mais democráticos para que essa participação aconteça de forma mais efetiva. Seria uma saída buscar maior campo de diálogo e de negociação para a fixação dos objetivos e das metas das empresas? Plínio? Olha, Luiz, veja, eu acredito que a participação de sindicatos na formulação das metas não é uma coisa adequada, né? Acho que, até porque, né, a gente não teria essa capacidade, né, de estar em todas as empresas trabalhando com isso. Mas o que nós defendemos, né, e que acaba chegando nessa questão da meta, estabelecimento de metas de forma participativa, é que nós, né, ao longo do nosso trabalho aí, nesses 20 anos aproximadamente, nós estamos absolutamente convencidos de que o grande problema que adoece o trabalhador é a organização do trabalho. Então, a organização do trabalho, de um modo geral, né, ela não é pensada a partir do trabalhador, né? Se pensa nos resultados, se pensa no marketing, se pensa na melhor forma de atender o cliente. Na produtividade, né? Naturalmente. Na produtividade, evidentemente, se constrói todo esse espaço, né? E se coloca o trabalhador que se adapte a isso, porque foi para isso que ele foi contratado, né? Então, enquanto nós tivermos esse tipo de visão, né, nós não vamos conseguir superar, de um modo, não só o problema da assédio moral, mas o problema de saúde do trabalhador de um modo geral, né? Eu acho que esse problema que se aponta é muito grave, mas ao mesmo tempo eu reparo que certos setores, às vezes experiências mais pontuais, estou de pleno acordo que essa questão precisa se generalizar. Mas a gente tem experimentado avanços em acordos, em convenções coletivas, em certas categorias, em relação às condições, né, a defesa do trabalho decente, da dignidade no trabalho. Tem experiências, eu vou dar um exemplo, estamos aqui em São Bernardo do Campo, onde é a sede da TVT, e ligado, né, uma televisão ligada ao mundo do trabalho, quer dizer, a gente tem experiências aqui entre os metalúrgicos no ABC, em São Bernardo do Campo, mesmo em empresas como essa, né, uma TV dos trabalhadores, onde não que as situações sejam ideais, mas as formas de pactuação do trabalho levam em conta ou partem, inclusive, das condições de trabalho que o trabalhador dispõe. Eu entendo que isso possa não é possível generalizar, etc. Mas são experiências, digamos, exitosas ou pelo menos promissoras que podem, de algum modo... Eu queria saber agora de vocês quais são os avanços. Há alento ou não há alento nenhum? Quer dizer, a situação é muito, muito ruim mesmo. Roberto. Eu acho que há sim, há alento, sem sombra de dúvida, né? E sem ironizar, a esperança é a última que morre, né? Agora, por outro lado, você vê algumas áreas que tradicionalmente, pelo menos no imaginário da população, são áreas onde o grau de violência deveria ser baixo, o assédio praticamente inexistente, e continua muito alto. Mais do que isso, são quase campeãs. Área de saúde, por exemplo, hospitais. O que comprova exatamente o que o Plínio Pavão acabou de colocar para nós. Por quê? Porque os hospitais, puxa, entre médicos, né, entre enfermeiros, profissionais da área de saúde, abnegados, aquela coisa toda. Não é bem assim. Houve um processo de terceirização e até quarteirização. De precarização do trabalho. Essa terceirização e quarteirização faz com que não haja um coletivo, de fato. Quer dizer, hoje eu sou uma equipe, eu sou um anestesiologista, sou um médico anestesiologista e eu trabalho para uma equipe que já é o quê? Terceirizada. Quer dizer, quem é o meu patrão? E que amanhã será outra. Exatamente. Entendeu? Então, para começo de conversa, se eu estiver na lua de mel, na praia, e alguém me chamar, eu venho. E literalmente vem, não é força de expressão. O cara vem correndo. Porque se ele não vier, dificilmente ele vai achar outra coisa depois de um tempo. Então veja bem, você acabou tendo uma organização do trabalho
que não pensa no trabalhador. Isso que é perigoso. A questão não é de participar nas metas ou não, né, Plínio? Mas é participar, sim, nem que seja minimamente, na forma de se organizar o trabalho como um todo. Não, estamos de acordo. É isso que a gente precisa tinha apontado fazer. Isso, eu estou dizendo, essa é a regra. Né? Mas é agora, o que não se faz. Por onde a gente escapa disso, e há experiências que apontam caminhos para que a gente possa, em algum momento, gradativamente ir confrontando um cenário que é nefasto, ruim. Recentemente, inclusive, nós tivemos no Sindicato de São Paulo, nós convidamos, num debate que nós estávamos fazendo lá, convidamos alguns representantes da comissão de fábrica da Mercedes, né? E a experiência deles realmente é uma experiência muito rica, né? Onde, inclusive, eles têm, por meio de acordos, né? Eles discutem, inclusive, com os patrões, a velocidade da linha de montagem, né? Então isso realmente é um grande avanço. Não é ideal, não é a situação ideal. O céu estrelado, mas é um avanço. Isso é uma coisa que a gente observa, né? Estamos falando de uma grande empresa, uma empresa multinacional, etc. Né? Claro que se você for, né, eu já tive experiência de visitar empresas aqui no ABC, né? Empresas grandes e empresas pequenas, né? E nas pequenas empresas a gente vê que as coisas não funcionam assim, né? Mas só para concluir aquela linha de raciocínio que eu estava fazendo, é o seguinte: eu acho que o sindicato, então, ele não deve participar da discussão de metas, né? Mas o que a gente pretende, o que nós temos discutido muito com os representantes dos banqueiros, com a FENABAN, e que a gente conseguiu avançar um pouquinho só nessa questão do ranking que eu falei agora há pouco, né, da não publicação do ranking, né, é que a gente cria uma série de regras, né, que discipline minimamente o funcionamento dessas metas. Como é que se implantam essas metas. E o primeiro tópico que a gente coloca é que a construção das metas, ela tem que necessariamente contar com a participação dos trabalhadores que vão ser os que vão ter que cumprir essa meta. Né? Não do sindicato, mas dos trabalhadores. Uhum. Né? Então o trabalhador ele vai ter, né? ele tem a condição de dizer, né? Porque o Christophe Dejour, né? que é um dos nossos grandes teóricos aí na nossa discussão do Estado do Trabalhador, ele diz que a diferença que existe entre o trabalho por escrito e o trabalho real é uma diferença enorme, né? E quem conhece o trabalho real é só o trabalhador, né? A partir da sua subjetividade é que ele sabe ali quais são os meandros, os atalhos que ele faz, né? E até descumprir determinadas normas para poder fazer o trabalho, ter a produtividade devida no trabalho. Então, o trabalhador, se você pensa numa meta sem a participação do trabalhar, você começa errado, né? E as empresas acham que não, acham que isso tem que vir de cima para baixo. Em geral, começa errado. Um ponto importante que é o fato de disciplinar, da cobrança. Exatamente essa organização e o exercício até do poder diretivo do empregador de estabelecer as metas, de esclarecer exatamente como deve ser traçado, como deve ser alcançados os objetivos e dirigir isso de maneira correta. O problema está faltando em alguns departamentos treinamento desses supervisores que estão chegando e exigindo mal o que aqueles lá em cima estão cobrando. Mas não é só isso, Keila. Quando eu digo isso é o seguinte, olha, se você pegar, por exemplo, nossa experiência é a experiência de bancos, né? Mas a gente ouve histórias de outros ramos de atividade que não são muito diferentes. Nos bancos, por exemplo, né? Você tem diversos produtos para vender, tá certo? Muitas vezes você tem um mercado que determinado produto não tem penetração naquele mercado. Não interessa. É a diretriz da empresa vender aquele produto, você tem que vender. Entendeu? Outra coisa, se você tem uma meta para um ano e essa meta é cumprida, por exemplo, no 8º, no 9º mês, né? Vem uma outra meta em cima. Sim, né? Quer dizer, você tem que se superar. Ou seja, sem considerar, inclusive, que o mercado, ele satura. Quer dizer, então se eu vendi muito, né? Ora, eu tenho menos mercado para explorar. Né? Considerando, por exemplo, o caso de um banco que, quando você fala do mercado, você está falando de uma região. Claro, né? Aquela agência está naquele lugar. Região de outro, né? Certo? Então eu acho que essas coisas é que precisariam ser melhor. Né? Então se você tem, por exemplo, uma redução temporária, ocasional, de uma equipe, por exemplo, você não reduz proporcionalmente as metas.
né? Você redistribui aquelas metas para os que ficaram, né? Quer dizer, então, todos esses aspectos levam a crer, né, que essas metas, a forma como as metas são implementadas, pelo menos nos bancos, é de forma abusiva. E que a lógica da organização é uma lógica comprometida, né, em relação ao trabalho. Uma questão, Luiz, aí, que, complementando um pouco o que o Plínio está colocando, Keila também, é o seguinte, a gente está falando muito de banco, né? E a questão da organização do trabalho, o trabalho do DEJUR, que é um trabalho muito importante. Agora, eu quero só colocar uma outra questão, que às vezes a gente esquece que a questão, inclusive acadêmica, de pesquisa, ela não é totalmente autônoma, né? Então, essa é uma questão importante, eu acho, dentre outras. Por quê? Se a gente for ver o que nós estamos discutindo aqui nessa mesa hoje, nesse programa, TBT, o grupo Tavistock já o fazia na década de 50 e 60, na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Eles já diziam que a questão da autonomia é importante, década de 50, né? Eles já diziam que o trabalhador deveria sim participar, né? Inclusive no construto de como as questões vão ser abordadas no cotidiano, no concreto do trabalho, em minas de carvão, em minas de ferro. Então, sim, e no auge do terrorismo. No auge do terrorismo, quer dizer, essa preocupação já existia. Agora é interessante notar que à medida que certos projetos políticos, dentre eles o neoliberalismo, vão tomando conta, inclusive do ambiente universitário, inclusive das demandas das pesquisas, vai se esquecendo, entre aspas, aquilo que já foi o quê? Mais do que comprovado pelos pesquisadores na área de saúde mental e trabalho. E desse ponto de vista, então, a gente regride, né? Regride. O Silvador já falava isso também. Você tem estudos franceses muito anteriores a DEJUR que já colocavam. Então, eu acho que tem essa questão, eu acho que é uma questão muito importante, que se a gente tirar o político, a gente vai pensar que a culpa é só do supervisor, que a questão é do sindicato, que a questão é só do banco. Não é, tem bancos que estão fazendo um trabalho sério, a gente tem acompanhado, né? Que estão realmente fazendo um trabalho sério. Tentando avançar, mas você tem uma estrutura... A gente tem que respeitar. Quer dizer, não é só banco, tem outras organizações. Eu quero ouvir a Simone, que ainda não falou nesse bloco, até porque o nosso tempo já está terminando. Então diga lá, Simone. Vou ser breve. Depois da palavra você quer. Depois de tantas reclamações referente à questão do assédio moral dentro do sindicato, nós começamos a fazer um trabalho com a Superintendência do Trabalho, Regional do Trabalho, aqui em São Paulo, tanto na questão de todos os casos que ocorrem dentro do setor de telemarketing, né? Então o Sintratel chamou as empresas para participar junto com isso. Então nós estamos indo já nas empresas, chamamos os supervisores, as pessoas das hierarquias maiores, né? Juntamente com funcionários, foram tirados, né, alguns funcionários do setor, para conversar sobre assédio moral. O que é assédio moral? Qual a solução? Como eu posso não incorrer nessa questão dentro dessa empresa e diminuir o número de reclamações nessa questão do assédio moral, né, na superintendência e no ambiente de trabalho. Isso tem dado muito certo, porque as pessoas começam a verificar essa questão do assédio moral, porque às vezes ela incorre nisso, mas ela nem se atenta a essa questão. Nem sabe exatamente o que está acontecendo. E vai parar lá na superintendência a reclamação daquela determinada pessoa. Então essa pessoa é chamada e é conversado nessa questão para que isso não ocorra mais. E qual a solução correta referente a isso? Exatamente, é isso. Tem que treinar, desculpa, tem que conscientizar acho que as empresas e os empregados também, de que todos fazem parte de uma equipe. Da mesma forma que os empregados precisam da empresa, os empregados são essenciais para a empresa, né? É uma troca. Toda empresa é formada de pessoas. Não tem como deixar de valorizar esse capital, né? Que é o empregado. Então, por isso, deve haver treinamento, sim. Deve haver uma conscientização dos empregados de que, entre eles, inclusive, que não deve haver assédio, porque o supervisor é o empregado e muitas vezes ele está cumprindo na hierarquia uma ordem funcional, eventualmente isso também mas ocorre, ele né? também é empregado e ele talvez deva estar recebendo alguma ordem e está também sentindo acuado para que seja cumprido aquilo.
Mas o fato de sentar e estabelecer metas, inclusive juntos, em conjunto, nos setores, departamentos, é essencial, criar é muito campos importante. de diálogo. Exato. Que, de certa maneira, como foi bem dito aqui, o neoliberalismo fez com que a gente regredisse nessa questão nos últimos anos. E, infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a todos pelo debate, agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Espero e tenho certeza que a nossa conversa tenha ajudado a mostrar que aumentar a produtividade, gerar mais empregos e conquistar maiores salários só vale realmente a pena com um trabalho decente, digno e saudável, por um país melhor e mais justo. O conteúdo desse programa já está disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já rolaram por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter e pelo Facebook. Os endereços estão aí na tua tela. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço!